Em nenhum momento o Goiás ele jogou atrás, ele simplesmente colocou a sua estratégia em prática desde o primeiro minuto e mostrou assim, uma vitória do trabalho, né, do esforço de todos, do grupo, que durante a semana foram ótimos treinamentos visando essa partida, em toda a estratégia, né, a gente não sabia como que o Atlético iria iniciar a partida. A sua formação, eu falo, porque exigiam algumas possibilidades, mas nós nos preparamos para algumas delas e acho que o jogo mostrou isso, que uma equipe que foi muito consciente durante toda a partida, conseguiu encontrar gols no momento oportuno, né, principalmente no início do segundo tempo, onde nós, no intervalo, corrigimos. Acho que o grande não, mas o defeito talvez que faltou no primeiro tempo foi ter, em alguns erros técnicos, proporcionamos ao Atlético uma ou outra situação de perigo, né, durante o primeiro tempo, e nós ajustamos esse detalhe no intervalo, e no segundo tempo a equipe foi, na minha opinião, bastante competente, dominante, assim, no sentido de consciência dentro do jogo, fez o primeiro, fez o segundo, alterou a sua estratégia de acordo com as alterações do adversário, soube se defender sem sofrer, e ao mesmo tempo nunca perdeu seu DNA, né, de ser uma equipe ofensiva, uma equipe que procura o gol, que independente se está jogando dentro ou fora de casa, vai jogar sempre para tentar buscar a vitória. E a vantagem, é claro que a vantagem ela existe, mas assim, nós respeitamos demais o adversário, sabe? O adversário é uma grande equipe, tem grandes jogadores, é um belo treinador também, estrategista, que muda a sua equipe de acordo com a necessidade. Então, assim, fizemos a primeira parte muito bem, né? Temos ainda uma segunda parte a ser jogada, onde eu tenho certeza que teremos inúmeras dificuldades e temos que nos estar preparados para esse momento. O momento agora é de descanso, de recuperação, porque antes dessa segunda parte existe um jogo também muito importante para nós, atletas, treinador, comissão técnica, e a própria torcida e o clube, que é a Copa do Brasil, que é muito importante avançar de fase. Então, nesse momento agora, as forças vão ser todas direcionadas a esse jogo, que, como eu disse, a gente sempre vai entrar para vencer e tem que respeitar a equipe do Fluminense, porque vai ser um jogo novamente complicado. Um adversário que não jogou no final de semana, está descansando, está se recuperando, e nós fizemos uma bela apresentação e eu saio daqui muito satisfeito pelo aquilo que eu vi, porque eu enxergo o trabalho, eu enxergo a organização e não é uma vitória do Daniel, é uma vitória de todos que estão trabalhando muito, toda a comissão técnica, todo o staff. Nós tivemos hoje de volta o GG muito bem e assim enaltecer o trabalho que o departamento médico tem feito de recuperação, de deixar o atleta pronto para o jogo, e ele dentro de campo mostrou mais uma vez a sua capacidade. A gente vê atletas melhorando, jogando cada vez melhor, independente se é novo ou mais experiente. Então isso nos deixa muito satisfeito, mas a gente sabe que ainda tem um segundo tempo dessa decisão e a gente tem que manter o trabalho, manter o pé no chão, porque a gente sabe que vai ser uma batalha ainda no jogo de volta. Daniel André, da Band News, parabéns, tá? Você é o grupo do Vitória que nós te olha hoje. E aí, os 3 clássicos do Goiás contigo, 2 foram fora, 2 aqui no Scioli, um empate, uma vitória, o outro em casa com o Vila, o Goiás ganhou. Você querendo ou não, você é muito sério, mas você querendo ou não, daqui a pouco vão te rotular. Daniel Paulista, rei dos clássicos, rei dos clássicos. Agora vem a pergunta para ti. Você colocou agora há pouco, tem que respeitar, respeito muito o adversário. O Goiás vai respeitar muito o Atlético, apesar do 2-0 aqui hoje. Mas pelo menos uma mão já está na taça ou nada disso? Não, nada disso, nada disso. Tem um segundo tempo inteiro ainda pela frente. A gente, claro, está muito feliz, satisfeito com a apresentação que a equipe teve. Volto a dizer, não é fácil vir aqui no Acioli, jogar contra o Atlético. Eu vim com o Goiás numa outra oportunidade, nós também nos apresentamos bem, mas não conseguimos vencer. E eu já vim com outras equipes aqui enfrentar e sempre foram jogos muito difíceis. Acredito que eu ainda não havia vencido o Atlético aqui dentro com outras equipes. Nós já tivemos muito perto aqui contra o Remo ano passado, mas tomamos um gol no último lance e não conseguimos segurar a vitória. Mas assim, é sempre muito difícil. E lá na Serrinha não vai ser diferente, né? O Atlético com certeza vai canalizar as feridas que foram abertas por essa derrota e vai vir muito forte para o jogo de volta. E a gente tem que estar preparado para isso, para aí sim fazer um bom jogo novamente equilibrado, planejado, para ter condições de conquistar o campeonato nessa segunda partida.
Daniel, você falou da estratégia. Ficou durante a semana toda, né? Claro que na sua cabeça já tinha quem jogar. Vai jogar fulano, ciclano, e você colocou o Lucas Lima. Você acha que foi aí o ponto de repente, dar aquele... surpreender o treinador adversário, até porque ele cadenciou o jogo, deu passe para o Nicolas para fazer o segundo gol. E eu queria também que você falasse sobre a questão do grupo. Todo mundo que saiu ali, os jogadores, e você antes da partida lá no Castros ontem, falava assim, ó, o grupo que pode ganhar esse título, e o pessoal também enaltece toda essa questão do grupo do Goiás, né, dando esse primeiro passo aí para conquistar o título. Não, porque eu prego isso aos atletas todos os dias, que a coletividade é o que vai fazer nós conquistarmos os resultados, os objetivos, e apresentarmos os resultados que estamos apresentando nesse momento, é fruto do trabalho de todos. Não existe mágica, existe trabalho, não existe outro caminho para encontrar vitórias se você não trabalhar. E aí é o que eu digo, não é o trabalho só do Daniel, da equipe que iniciou hoje, é o trabalho de todo o grupo, que tem sido utilizado dentro da competição. Se você pegar o Goiás, coloca todo mundo para jogar. Não é 1 ou 2 jogos, não. Tem muito menino da base que está jogando aí 4, 5 jogos na competição já. Tem menino da base que está se firmando, tem jogador mais experiente como o Lima, que você citou. Hoje fez uma apresentação já começando a mostrar um pouco da sua capacidade. Mas desde o início da semana, nós tínhamos na nossa cabeça que a equipe precisava de ter preenchimento no meio-campo, tá? Por ver o Atlético jogar, principalmente contra o Vila Nova, de ser uma equipe muito forte no seu setor de meio-campo, pelo menos contra o Vila mostrou isso, com jogadores assim de muita força física, de muita transição rápida. Então nós precisávamos desse preenchimento, mas ao mesmo tempo precisávamos de jogadores técnicos que não prendessem a bola no meio-campo e fizesse com que as nossas beiradas, as amplitudes, fossem ocupadas tanto pelo Caito quanto pelo Nicolas, né? Que eles fossem os nossos pontas, deixando o Jean muito mais próximo do Anselmo, que foi o que foi visto principalmente no primeiro tempo. Um Jean Carlos muito solto no jogo, fazendo flutuação entre o meio-campo e ataque, e acho que isso foi muito difícil para o Atlético ajustar essa marcação, porque os 3 zagueiros não conseguiam fazer os encaixes, né? As marcações individuais, e nós conseguimos ter superioridade dentro da partida. Agora, vejo que a próxima partida é um novo jogo, né? É uma nova oportunidade. As duas equipes têm compromissos dificílimos no meio da semana, e vamos ver como vai ser o jogo de quarta-feira para as duas equipes, para que no próximo domingo o Goiás novamente se apresente forte, competitivo, organizado, como tem sido desde o primeiro minuto. Em alguns momentos vai dar certo. Em outros momentos, a estratégia também pode não funcionar. Hoje é sempre um risco. O treinador ele trabalha em cima de uma linha muito frágil. Entre o resultado aconteceu, a estratégia funcionou. Se o resultado não acontece, a estratégia era errada. Não é que ela não funcionou, era errada. Então, assim, mas a gente tem que trabalhar em cima de ter convicção naquilo que você está fazendo. Então, assim, estou muito satisfeito com tudo que tem acontecendo, mas ainda há um longo caminho pela frente para que as conquistas, elas literalmente aconteçam dentro do próprio clube. Daniel, boa tarde. Vinícius Silva, da Rádio Difusora. O torcedor comemorando com todos os méritos, é claro, uma vitória de 2-0. Como não deixar essa euforia da torcida, que é natural e acredito que tem que comemorar mesmo, porque é uma grande vitória no jogo fora de casa, no primeiro da decisão. O Goiás tem 2-0 de vantagem, né, para o jogo da volta em casa. Como você vai administrar isso? Porque, queira ou não queira, é uma grande vantagem que o Goiás leva para sua casa, no estádio da Serrinha. O Goiás não perdeu para ninguém esse ano, nem fora, muito menos em casa. Como trabalhar essa questão? O que você espera dessa semana de trabalho, com o jogo no meio, já que é uma vantagem significativa numa final de campeonato, pela postura que o Goiás está tendo, pelo campeonato que o Goiás está fazendo, para levantar esse título, possivelmente de forma invicta no seu comando? Nós já tivemos uma primeira conversa ali no vestiário, que isso aí, essa questão da euforia é uma coisa que tem que estar no externo. Nós internamente não tem euforia, não tem oba-oba, não ganhamos nada, fizemos uma bela apresentação, vencemos, mas respeitamos demais o adversário que a gente tem pela frente. Tem um grande grupo, tem um grande treinador, é gerido por um grande comandante, que é o Adson, entendeu? Isso não é de hoje, há muito tempo. Então, assim, lá tenho certeza que eles vão canalizar tudo o que aconteceu hoje em energia, em força para o jogo de volta.
Então, assim, é uma semana que nós temos primeiro nos preparar para a Copa do Brasil, mas ter muito pé no chão, porque a gente sabe que o jogo de volta, independente se tem vantagem ou não tem, será um jogo muito difícil. E nós temos que trabalhar sempre para vencer, para tentar buscar o resultado. É lógico que no final da partida existe uma vantagem que ela pode ser administrada, mas para início de conversa, para pensar no próximo jogo, a gente vai pensar sempre novamente fazer uma boa apresentação. Tadeu, boa noite. Divino Luciano, Rádio Bandeirantes. Até em cima ainda dessa vantagem aí, lá na Serrinha, no jogo da volta, você entra com o mesmo esquema, já pensando nessa situação, e o Tadeu, na saída dele, ele falava em relação ao jogo do meio de semana na Copa do Brasil, que seria interessante, foi interessante esse jogo no meio de semana, até para tirar uma situação das finais, todo mundo abaixar ali aquela adrenalina. Não, eu acho que o jogo no meio de semana vai mudar o foco, isso é fato, né? Porque é um jogo muito importante. A Copa do Brasil, como eu disse, ela é importante para todos, para profissionais, muito para o clube financeiramente, que precisa do recurso, né, nesse momento. Então, assim, vai ajudar demais. Então, é um jogo muito importante e, literalmente, também é uma final, porque é um jogo único, né? Então, assim, a gente tem que encarar como decisivo. E, assim, com relação ao que eu falei, pensar no jogo de domingo, a gente vai aguardar. Isso aí está muito prematuro, pensar em manter a escalação ou não manter. Eu acredito que a gente tem um grupo forte, que independente das escolhas que eu venha a fazer, a equipe continua jogando futebol. Tem sido assim, né? Desde o início. Às vezes você muda aqui, muda um, muda outro, mas a equipe mantém o padrão, mantém a organização, e acho que isso é muito, muito bom e importante para o treinador quando ele enxerga esse bom futebol. Independente das peças, a equipe jogando bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, que acredito que tenha sido o que o Goiás tem apresentado durante a temporada.